Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Além do Jogo, coluna aqui no canal Glória e Tradição. Antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no canal, porque a gente sempre tem conteúdos diários falando sobre futebol e principalmente sobre o Fortaleza. Hoje eu vou falar com vocês sobre a questão do extracampo dos jogadores. Afinal de contas, importa o que os jogadores fazem ou deixam de fazer no seu tempo livre? Isso é importante para o clube? Ou a gente vive de fato naquela lógica de que, olha, eu não estou trazendo o jogador tal para casar com minha filha, estou trazendo ele para jogar futebol. Afinal de contas, qual é a sua opinião? Vamos pensar juntos aqui sobre esse assunto, ok? Peço que você já deixe também a sua curtida aqui no vídeo. Bom, separei alguns eixos que eu considero que são importantes para essa discussão. O primeiro desses eixos é uma discussão mais legal, é um ponto de vista mais legal, jurídico, contratual, que é com relação aos direitos de imagem dos jogadores. Os jogadores, eles são indivíduos, mas eles também são produtos. Eles também são engrenagens de uma peça comercial. Os direitos de imagem, que inclusive representam uma parte substancial do salário dos jogadores, são direitos do clube e do atleta de comercializar o seu nome e a sua imagem. Então, é algo rentável. Como você vende a sua imagem, como qualquer produto em uma bolsa de valores, a sua imagem pode estar em alta, pode estar em baixa, e o que você faz dentro e fora de campo influencia no valor total do atleta. Então, é uma questão também comercial. Pensando em outros segmentos, existe a dimensão atlética do jogador, né? Hoje o futebol, ele é um esporte de altíssimo rendimento. Você corre tranquilamente 13, 14, 15 quilômetros numa partida, e isso exige de você uma condição física diferenciada. Então, os seus hábitos fora de campo, como você conserva a sua condição física, a sua alimentação, se você faz uso exagerado ou não de álcool ou de outras drogas, isso vai ter um impacto imediato no seu rendimento como atleta. Isso é uma questão para se levar em conta. Tem uma outra dimensão, que é a dimensão da coletividade, né? Por exemplo, estamos vivendo agora um período de pandemia. Então, você expor os seus colegas de clube, ou os funcionários do seu clube, ou mesmo os seus familiares, né, ao Covid-19 porque você foi para uma festa clandestina, ou porque você não se cuida, não usa máscara, não respeita o isolamento social, isso gera impactos em todas as ordens, né? A gente viu aqui no Fortaleza mesmo, nessa última temporada, de repente o elenco teve um surto em que 14 jogadores foram infectados ao mesmo tempo praticamente. Isso gerou impactos inclusive no rendimento do time e na tabela de classificação, onde passamos um baita perrengue, né? Então, existe uma responsabilidade com o grupo, existe uma responsabilidade com o seu clube pagador, mas existe uma responsabilidade também com a sociedade, né? Você pode, de fato, você pode ter uma baita de uma saúde e não ter nenhuma consequência muito grave, mas você pode fazer com que alguém que teve contato com você tenha isso. E hoje a gente tem, infelizmente, um cenário de leitos superlotados, enfim, é uma doença ainda muito, muito grave para se levar em conta. Então, não tenho dúvidas de que, por exemplo, o Globoplay tinha acabado de fazer uma série sobre o Gabigol e, de repente, uma semana depois, ele foi pego num cassino clandestino com mais de 200 pessoas no ápice da pandemia no Brasil. Então, isso certamente afeta o valor da imagem do jogador. Tem uma outra questão, que é a dimensão do relacionamento com o torcedor. Hoje, a grande maioria dos jogadores está nas redes sociais, então eles vão se expor por lá e, a depender da fase do time, eles vão ser julgados de uma forma ou de outra. É meio que uma relação de essência entre o torcedor e o jogador, e a rede social faz com que não haja nenhuma ponte, nenhum intermediário. É o torcedor que chega diretamente ali e corneta o cara. A gente teve um exemplo aqui muito concreto, que foi o exemplo do Oswaldo, né? O Oswaldo, na fase boa, ele passava o final de semana subindo e descendo duna, ninguém estava nem aí. Agora o Oswaldo vem há quase um ano jogando muito abaixo do que a gente sabe que ele pode, com o futebol de fato ruim, e ele é cobrado porque ele posta história de comida,
porque no final de semana ele está com a família, enfim, faz parte da natureza do futebol. Agora, o quanto você entende isso como normal ou não da sua profissão é outra coisa. O Oswaldo, por exemplo, chegou num ponto que ele deu indireta e rebateu o torcedor, né? Então, isso também afeta a sua imagem, afeta a sua relação e afeta o clube. Tem uma outra questão, que é uma questão que eu considero muitíssimo importante também, que é a dimensão dos princípios, né? Você tem jogadores, por exemplo, que passaram por situações que, além de ser ilegais, além de ser transgressoras, elas afetam princípios que a sociedade deveria já ter consolidado como inabaláveis, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à integridade física das mulheres, a equidade entre os gêneros. Então você tem, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, né, o caso do goleiro Jean, que espancou a companheira lá nos Estados Unidos, e pouco tempo depois ele foi contratado pelo Atlético Goianiense, jogou a temporada inteira, né? Inclusive isso não foi mais falado, foi absorvido. Você tem um caso em que a torcida conseguiu barrar, que é o caso do Robinho, né? A torcida do Santos protestou muito e teve uma repercussão nacional que fez com que o Santos não firmasse o contrato, né? Acaba que o próprio jogador disse que não ia levar esse desgaste para o clube, mas isso significa que existe o desgaste, né? O desgaste que o Atlético Paranaense está tendo agora por trazer o Marcinho, né? Que é um jogador que estava no Botafogo e se envolveu num atropelamento em que teve vítimas fatais. Isso é muito grave, né? E isso abala a imagem do atleta e abala a imagem do clube também, tá? Agora, essa semana, a gente teve aqui no Fortaleza toda a polêmica em torno do Marcelo Benevenuto, também do Botafogo, né? Envolvido com um caso de agressão à companheira, tá? Que tipo de sinalização isso traz para o torcedor, né? O PH Santos, que é um crítico de cinema muito referência no Brasil, e ele é daqui do nosso estado, torcedor do Fortaleza, inclusive, participou de uma live do Glória e Tradição essa semana. Ele, numa análise semiótica, ele associou o futebol ao cinema, dizendo que o futebol também é símbolo, né? E eu me apego muito a esse simbolismo que o PH mencionou. E aí eu pergunto para vocês, né? O futebol pode ser esse instrumento em que ele afeta e ele se deixa afetar pelo que existe na sociedade. O futebol não é uma bolha de permissividade, onde tudo pode e onde todos que fazem o futebol podem fazer o que quiser e o que bem entender, que estão acima da lei, em cima dos princípios, em cima das ideias, e não estão. O futebol não é uma ilha da fantasia, ao contrário, o futebol ele é ao mesmo tempo um espelho da sociedade e um espelho para a sociedade. O futebol é um espaço onde as pessoas precisam se reconhecer e também tentar aprender alguma coisa com ele, se for possível. Com esse tipo de contratação, o que é que o futebol ensina para as pessoas? O que a torcida que acolhe ou rejeita nomes, ela ensina e aprende com tudo isso? Pensando inclusive no sentido mais pragmático, que é o sentido econômico. O que é que patrocinadores que estão ligados a clubes sinalizam quando mantêm suas marcas associadas a certas figuras do futebol envolvidos em casos tão absurdos como esse? É desgaste, é dinheiro perdido, né? Num sentido mais amplo, eu posso dizer para vocês que o esporte ele pode ser uma parte do que nós queremos ver no mundo. E é importante que a gente não isole essas discussões de forma alguma, ok? Fica aí a reflexão para todos. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Se não tiver gostado, deixa o seu dislike, tranquilo. Só peço que, se você tiver de fato gostado, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de torcida, para que mais pessoas possam nos assistir. E o mais importante, se inscreva aqui no canal do Glória e Tradição, porque
Todo dia tem conteúdo novo sobre futebol e sobre o Fortaleza Esporte Clube, ok? Um abraço para todos, saudações tricolores, o Além do Jogo volta na semana que vem. Tchau, tchau.